tudo destabilizado. O Flamengo é uma várzea. A várzea é muito mais estruturada que o Flamengo. Não, o Flamengo bom é aquele Flamengo do povo, onde o cara entra com a Arruda, onde o Zico, Adílio, onde ganhou as Libertadores, onde foi maestro, onde o Jorge Jesus botou o time para jogar. Era gostoso de ver o Flamengo jogar. Mesmo não torcendo pro Flamengo. Você assistiu o Flamengo, que gosto de ver o Flamengo jogar. Era impressionante, dava gosto de ver. Hoje, uma soberba, uma coisa ridícula. Aí a gente está mostrando ali, por exemplo, Leandro, se você me permite, quem é o grande responsável pela eliminação do Flamengo na Libertadores. Sampaoli, jogadores, diretoria, né? Com 13% de Sampaoli, quase 70% os jogadores e 18% a diretoria. Eu estou nos jogadores, porque para mim, como eu falo muito aqui dos protagonistas, são os jogadores. Então, a maior responsabilidade nesse caso, nessa eliminação, para mim, essa responsabilidade acaba caindo em cima do jogador. Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal. Vamos ver a Renata Fã e os comentaristas do canal Jogo Aberto relembrando todos os vexames que o Flamengo teve nesse ano de 2023 e também comentando aí sobre essa eliminação na Libertadores. E nesse vídeo você também verá o Neto detonando o Sampaoli e os jogadores. Mas antes de começar o vídeo, queria pedir a você que já vai deixando a sua opinião aqui abaixo. Quem é o maior culpado desses vexames e principalmente dessa eliminação do Flamengo na Libertadores? São os jogadores, são a diretoria do Flamengo ou o Jorge Sampaoli, ou até mesmo todos são culpados? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, vamos debater sobre esse assunto. E aproveite e já vai deixando seu like, beleza? Mas então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Chico, Que é isso? a minha mochila do Flamengo tá guardada pra Copa do Brasil. Só que hoje ela tá cheia de gols do Olímpia. Verdade é essa. Então, Prepara. a gente vai agora aproveitar o embalo pra relembrar uma série longa de decepções do Flamengo. Ficou bom pro Semana que Inter. vem vai ter cheio. Se a língua é o chicote do corpo, como diz o ditado, haja chicotado. A empolgação do vice-presidente de futebol do Flamengo foi ainda no vestiário em Guayaquil, no Equador. O rubro-negro havia acabado de vencer a Libertadores, gol de Gabigol contra o Atlético Paranaense. A vaga no Mundial estava garantida. Mal sabia que a língua de Marcos Braz iria queimar tanto. Comandado por Vitor Pereira, que deixou o Corinthians para cuidar da sogra doente em Portugal, mas terminou assumindo o Flamengo na vaga de Dorival Júnior, o primeiro tropeço. No Marrocos, nem viu o Real Madrid, que ficou esperando. Perdeu na semi para o Al Hilal da Arábia Saudita 3-2. Real Madrid, pode esperar! Claro que as palavras empolgadas do dirigente viraram meme. O futebol está muito chato e todo mundo contribui com isso, está contribuindo com essa situação. A tristeza que eu tô hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal, longe de ser desrespeito. De volta ao nosso país, outro tropeço. Final da Supercopa do Brasil em Brasília. O Palmeiras fez 4-3 no time de Marcos Braz. Na final da Recopa Sul-Americana, outra chicotada. Em pleno Maracanã, o Flamengo venceu o Independiente del Valle no tempo normal, mas ruiu nas penalidades. Terceiro título que escapava e o Real Madrid ainda esperando. O quarto de sabor em sequência viria na final do Campeonato Carioca. O Flamengo ganhou a primeira 2-0. O Fluminense goleou no segundo confronto 4-1. Tricolor campeão, rubro-negro vice. Chicotadas que machucam. Foi o quarto título perdido por Vitor Pereira. Demais, né? O português acabou demitido depois de 18 partidas. Dia 11 de abril foi o fim da linha para o português. O argentino Jorge Sampaoli chegaria 3 dias mais tarde. Quando decidi ir para cá, foi pela qualidade dos jogadores que tem aqui, que podem fazer o que eu pretendo futebolisticamente. Sampaoli chegou a emendar uma sequência de 11 jogos sem perder.
com 8 vitórias e 3 empates. Mas havia um alerta no ar. Era preciso escutar. Vamos acordar, pô! Nesse período, Sampaoli acumulou desconfiança de alguns, rusgas também. E teve o ápice do descontentamento com o grupo de jogadores depois que o preparador físico Pablo Fernandes agrediu com um soco o atacante Pedro, que teria se negado a fazer o trabalho de aquecimento depois do duelo contra o Atlético Mineiro, logo após a partida. O caso foi parar na delegacia. O preparador físico terminou demitido. Lo de Pablo foi lamentável e ele teve que deixar o clube. A gente tá junto com o Pedro. A decisão do Flamengo já foi tomada e agora é deixar o que a diretoria, o Flamengo tem a resolver com o Pedro. Acho que tá tudo certo. E que ficar falando aqui, vocês já sabem tudo o que aconteceu, já saiu tudo que foi resolvido, a direção já resolveu e tudo resolvido. Jorge Sampaoli vive hoje um dos momentos mais conturbados à frente do rubro-negro carioca. São 2 derrotas consecutivas. A última ontem no Paraguai, contra o time de segunda melhor campanha da primeira fase, terminou eliminado da Libertadores 2023. O atual campeão continental deu adeus ainda nas oitavas de final. Protesto já no desembarque no Rio de Janeiro nas primeiras horas desta sexta-feira. Em campo, o time perdeu para o Olímpia por 3-1, uma derrota difícil de explicar. É claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores. A Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores. Surpreendente esse tropeço? Talvez aqui, lá não. Basta lembrar que ainda no sorteio do confronto, olha como reagiu o meia do Olímpia, Alejandro Silva, quando soube que o duelo das oitavas seria contra o time de Marcos Braz. Flamengo com? Olímpia. Flamengo Olímpia. Não, é melhor agora. Sampaoli, eliminado da Libertadores, tem até agora 30 jogos no comando do Flamengo, com 17 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. 2 delas consecutivas. Antes do Olímpia, tinha tomado 3-0 do Cuiabá na Arena Pantanal pelo Campeonato Brasileiro. Tem na Copa do Brasil mais 3 jogos para quem sabe conseguir o título. Fez 2-0 no Grêmio em Porto Alegre, tem enorme vantagem na volta. Enfim, a gente tem Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil aí, são títulos grandes. E que Marcos Braz tenha aprendido a lição. A língua é o chicote do povo. Aí a gente está mostrando ali, por exemplo, Leandro, se você me permite, quem é o grande responsável pela eliminação do Flamengo na Libertadores. Sampaoli, jogadores, diretoria, né? Com 13% de Sampaoli, quase 70% os jogadores e 18% a diretoria. Eu estou nos jogadores, porque para mim, como eu falo muito aqui dos protagonistas, são os jogadores. Então a maior responsabilidade nesse caso, nessa eliminação, para mim, essa responsabilidade ela acaba caindo em cima do jogador. O Gerson não jogou bem, o Arrascaeta não jogou bem, Everton Ribeiro não jogou... Enfim, o Bruno Henrique é o único que tentava fazer algo de diferente. Para mim, a responsabilidade está em cima dos jogadores. Agora, Sampaoli expulso. Outra coisa importante, ele não utilizou o Pedro. Como que você tendo no banco um centroavante de Copa do Mundo, a gente sabe que os últimos acontecimentos pesaram, é lógico. O clima no Flamengo, depois de uma vitória muito bacana para cima do Galo de virada no Campeonato Brasileiro. E aí toda a confusão, agressão, polícia, delegacia, falta de explicações. Nunca Pedro e Sampaoli vieram juntos numa coletiva. Enfim, na minha opinião, tudo isso agregado a um futebol que deixou a desejar. O Flamengo parecia outro Flamengo na noite de ontem. O Olímpia super empolgado com a torcida, com o ambiente do estádio, foi para cima, conseguiu o resultado no tempo normal.
E é lógico que alguma coisa tá errada, Denilson. Não é sim. possível. Não tem como você olhar para o time do Flamengo e dizer que é normal aceitar com tanta passividade um resultado de 3-1. Não pode aceitar, não pode aceitar. Quando o Everton Ribeiro ali, até um jogador que já tem experiência, ele vem na coletiva e ele chama a responsabilidade, falando do comportamento, da questão física. Ontem eu vi um Flamengo no segundo tempo, Loirão, bem desgastado fisicamente. Isso que não jogou contra o Cuiabá. Todo mundo poupado. Bem desgastado fisicamente. Isso me chamou a atenção. O Olímpia, óbvio, que tem uma empolgação de estar jogando em casa diante do torcedor, mas o Flamengo poderia ter feito muito mais. A gente, no intervalo aqui, você falou assim, não perdeu pro River, né? Eu tô no sentido de... Quando você enfrenta um jogo como esse, com um adversário de um nível maior, com todo respeito ao Olímpia, pelo menos pelo momento, e você joga o jogo e você perde, poxa, o torcedor entende que faltou ali um pouquinho mais de capricho numa finalização. Mas jogando da forma que o Flamengo jogou, para mim é um grande vexame. Galera, agora bora ver aí a reação do craque Neto após mais um vexame do Flamengo. Neto detona a diretoria do Flamengo, Sampaoli, e também coloca o questionamento aí porque o Sampaoli não colocou o Pedro em campo, já que o Flamengo precisava fazer um gol. E eu já vou adiantando pra vocês, o apresentador dos Donos da Bola crava que o Sampaoli será demitido. Então bora conferir aí na íntegra. Empatou 0-0 com o Cruzeiro, e aí tem 44 pontos. Se ele fizer mais 30 no segundo turno, acabou, não tem Flamengo. E aí vem o quê? Marcos Braz. Não, briga com o Gabigol, não acontece nada. Aí vem o Pedro, 26 gols. 26 gols. O Pedro, um dos que disputou a Copa do Mundo, que é um menino que não fala de ninguém. Que eu sei que muita gente criticou o Pedro por ele não ter ido aquecer, mas ele foi aquecer. Ele deixou de ir na terceira vez. E aí, veio o preparador físico dar um soco na boca dele. 3 tapas na cara. Pá! 3 tapas na... Se fosse mim, irmão, eu podia até apanhar de você. Você é forte aí, o preparador físico. Né? Aí o que o Flamengo escolheu? Escolheu o Jorge Sampaoli. Escolheu quem? A comissão técnica. O filho do agressor. O filho do agressor. Aí, o Pedro ontem, você vai, tá ganhando o jogo de 1-0, certo? Gol do Bruno Henrique, que já tinha sido pênalti antes. E o árbitro não deu, pra mim, né? Não sei pro Fernandinho, pro Souza e pro Veloso. Aí faz o gol na falta. Aí toma o empate. 3 gols de cabeça. 3 gols. O goleiro tava com delay. Mano, você é o concurso de goleiro. O segundo gol... Não, o segundo... Ele salta bem, a bola já tá na rede. Não, peraí, Cascão. Peraí, Cascão. Você quer soltar os gols da Rado? Esse é o treinador que o Flamengo escolheu depois do seu maior fiel amigo dar um soco na boca do Pedro. E o que pior de tudo pra mim, que quando você é vingativo, é muito ruim. Então é o seguinte, quando tem o Pedro pra entrar no jogo de ontem, eu preciso de centroavante. Eu sou expulso, o meu auxiliar é expulso, eu quebro com a estrutura do time, eu destabilizo tudo destabilizado. O Flamengo é uma várzea. A várzea é muito mais estruturada que o Flamengo. Palmeirinha, Botafogo, todos os times. É muito mais estruturada. O Flamengo acha que pode tudo, que o futebol se deve ao... Não! O Flamengo bom é aquele Flamengo do povo, onde o cara entra com a Arruda, onde o Zico, Adílio, onde ganhou as Libertadores, onde foi maestro, onde o Jorge Jesus botou o time para jogar. Era gostoso de ver o Flamengo jogar. Mesmo não torcendo pro Flamengo. Você assistiu o Flamengo, que gosto de ver o Flamengo jogar. Era impressionante, dava gosto de ver. Hoje, uma soberba, uma coisa ridícula. E aí você, Jorge Sampaoli, não colocou o Pedro para jogar. No jogo de ontem, e eu perco a classificação, o artilheiro, não colocar ele, sabe o que é isso? Não pensa no Clube de Regatas Flamengo. É não pensar no Clube de Regatas Flamengo é uma idiotice. É achar que é maior que o Flamengo. É achar que é maior que o menino. Mas olha, a gente não essa é a visão. A gente não está sendo engenheiro de obra pronta, não, porque nós falamos antes. Falamos antes. Não ia passar por cadeira. Falamos antes, porque o Flamengo fez uma escolha de uma comissão técnica que vai só ter problema. O ambiente lá, a gente sabe que não pode ser bom. Depois de tudo que aconteceu dentro do vestiário, briga, soco na cara, e continuar com essa comissão, o Flamengo fez uma opção errada. E, ó,
tem sorte de ter uma vantagem muito boa contra o Grêmio. Porque senão ia ter problema contra o Grêmio no jogo da Copa do Brasil. É que tá 2-0 e o jogo é em casa. Porque se a situação fosse diferente, ia ter problema e ia ficar pelo Grêmio também. Não, já quanto o Olímpia no Maracanã, já não foi tão bom, Veloso. Quem assistiu o jogo? Eu fiz pela rádio, eu não fiz o jogo. A Rádio Caquinete fez. Agora é muito boa, porque esse momento do Flamengo... O que eu penso é que um cara como esse, que destabilizou tudo, que você deixa de Arrascaeta, Gabigol e Everton Ribeiro da reserva, que joga um, que joga outro, e aí não deu liga, e não vai dar. E outra coisa, pro Flamengo, só o título da Copa do Brasil nunca repetiu um time. Nunca repetiu um time. Nunca. 30 jogos, 30 títulos. Isso. Então, o Flamengo, que é um clube incrível, me parece que quem manda é esse rapaz aí, ó. Tá aí, que foi expulso num jogo importante. Contra o Palmeiras, ele deixou Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco. E o Bruno ainda, Bruno Henrique. Atlético também. Contra o Atlético Mineiro também. Então o vídeo de hoje foi isso, galera. Vimos aí essas declarações fortíssimas do apresentador dos Donos da Bola, Neto, detonando a diretoria do Flamengo, jogadores e principalmente o técnico Sampaoli. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo deve demitir o Sampaoli, ou mesmo com a eliminação deve continuar com o treinador? E também já aproveita e coloca aqui nos comentários quem foi o maior culpado dessa eliminação. Mais um vexame no ano do Flamengo. Quero saber a sua opinião, se o maior culpado é a diretoria do Flamengo, são os jogadores ou o Sampaoli, ou para vocês são todos culpados. Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, que eu estarei lendo a sua opinião e deixando o coraçãozinho, beleza? Mas então o vídeo de hoje, galera. Espero que tenha gostado do vídeo, mesmo com a eliminação do Flamengo. Deixe seu like para ajudar aqui o trabalho. Todos os créditos e os direitos autorais desse vídeo estão aqui na descrição. Se interessar, só aqui abaixo e conferir. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!